a partir do versículo 1, o Todo-Poderoso, nosso Deus, se pronunciou, aleluia, convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente, desde Sião, excelso em beleza, Deus resplandece, aleluia, e nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio, precede-o um fogo devorador, e ao seu redor uma terrível tempestade. Ele convoca os céus lá do alto e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai junto a mim, meus fiéis, que selaram aliança comigo através do sacrifício. Os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Aleluia! É o próprio Deus que julga. Queridos, o salmista e musicista Asaf, ao escrever o Salmo 50, nos traz um cenário muito lindo, lembrando que Asaf trabalhou na época do rei Davi. Davi partiu para a eternidade, partiu para o seio de Abraão, e Asaf continuou trabalhando nessa área no governo de Salomão. A Bíblia nos dá detalhes a esse respeito. Asaf era um dos salmistas, um dos musicistas mais conhecidos naquela época. Davi teve cuidado de organizar o louvor do povo de Deus, o louvor devido a Deus, da melhor maneira possível, e Salomão continuou isso. Nós sabemos que Davi deixou muitas riquezas do seu próprio tesouro pessoal e do tesouro do povo, do tesouro do Estado. Davi deixou muitas riquezas para a construção do templo, e Salomão executou o projeto de construção do templo. Depois de inaugurado o templo, iniciaram-se as atividades de louvor do modo como o rei Davi tinha ensinado, agora no templo. E Asaf era um dos cantores, instrumentistas, maestro, regente, salmista, que trabalhava no templo de Salomão. E ele nos deixou alguns salmos maravilhosos, entre eles o Salmo 50, que nós lemos do versículo 1 ao versículo 7. E ele começa o Salmo 50 dizendo: o Todo-Poderoso, nosso Deus, se pronunciou, convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente. Aleluia! O próprio Deus fala, o próprio Deus convida, o próprio Deus se manifesta, convocando o planeta Terra para o louvor, para a adoração. Aleluia! Queridos, cientistas cristãos observaram e relataram que as estrelas no universo produzem sons, emitem sons. E os cientistas cristãos entendem que quando as estrelas emitem sons, ou ao emitirem sons, as estrelas estão glorificando a Deus. Aleluia! Na verdade, toda a criação glorifica a Deus. O salmista Davi escreveu: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia! Numa linguagem poética, Davi escreveu: rios batam palmas, rios celebrem, montes glorifiquem. Nessa linguagem poética, os salmistas querem nos ensinar que toda a criação de Deus glorifica o seu poderoso nome. Assim também nós devemos honrá-lo, magnificá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia! Queridos, a murmuração é o contrário do louvor. O oposto do louvor
é a murmuração. E a Bíblia nos mostra que Deus determinou que todos os adultos de 20 anos acima, que tinham saído com Moisés do Egito e atravessado o Mar Vermelho, todos de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb. Apenas Josué e Caleb, que tinham mais de 20 anos, permaneceram vivos para conhecerem a terra prometida. Todos os adultos morreram no deserto. E a Bíblia informa que eles morreram por causa da murmuração e da incredulidade. Incredulidade e murmuração. A murmuração muitas vezes é causada pelo orgulho. Outras vezes a murmuração é causada pela incredulidade. Mas também é verdade que a incredulidade produz murmuração. Então, uma coisa instiga a outra. Por exemplo, a pessoa muito orgulhosa murmura bastante. Você conhece pessoas que sempre reclamam, sempre estão murmurando? Essas pessoas são orgulhosas. Elas dão muito lugar ao orgulho. Elas nunca estão satisfeitas. Elas não são agradecidas. E por que elas não são agradecidas? Porque o orgulhoso não reconhece a ponto de agradecer. Porque o orgulhoso não consegue ter a singeleza do coração, a simplicidade do coração para reconhecer as bênçãos, reconhecer os feitos de Deus, reconhecer os favores das outras pessoas, reconhecer os livramentos. O orgulho endurece o coração. O orgulhoso, ao invés de agradecer, reclama. Ao invés de agradecer, murmura. Ao invés de agradecer, escarnece, zomba. E a razão pela qual aquela multidão teve que correr no deserto ao longo de 40 anos, a razão não foi outra. Foi essa sobre a qual já falei a vocês. A razão foi incredulidade e murmuração. Eles eram orgulhosos, os seus corações eram duros, eles tinham dura cerviz, e por causa da dureza de seus corações, eles reclamavam contra Moisés, reclamavam contra Arão, reclamavam contra Deus, e Deus ficou irado muitas vezes, indignado, e determinou no seu furor que todos eles, de 20 anos acima, deveriam morrer no deserto. Agora, Asaf, no Salmo 50, conclama o povo para o louvor e a adoração. E ele diz: o Todo-Poderoso se pronunciou, aleluia, convocando a terra, aleluia. Deus convoca a terra ao louvor, aleluia. Desde Sião, excelsa em beleza, Deus resplandece, aleluia. Sião aqui refere-se à habitação de Deus, refere-se ao trono do Altíssimo. Desde Sião, sua morada é eterna. Desde Sião, cidade excelsa em beleza, Deus resplandece, aleluia. O que o salmista está dizendo é: adorem-no no esplendor da sua santidade, adorem-no por sua excelsa beleza, adorem-no, pois Ele é Deus, somente Ele é digno de adoração, aleluia. Uma das diferenças entre louvor e adoração é que você louva a Deus pelo que Deus faz, e você adora a Deus pelo que Ele é. Você louva pelo que Ele e adora pelo que Ele é. Então observe o versículo 2: desde Sião, excelsa em beleza, Deus resplandece. Aqui está falando de adoração, porque não está falando do que Deus
fez, está falando do que Ele é. Ele é aquele que resplandece na cidade excelsa em beleza. Ele é cheio de glória. Aleluia. Ele é Deus. Aleluia. E nosso Deus que se aproxima rompendo o silêncio. Sim, é nosso Deus que se aproxima rompendo o silêncio. Aleluia. É como se Asaf tivesse uma visão, você entende? É como se ele tivesse uma visão, e na visão ele está vendo que Deus, o próprio Deus, rompe o silêncio quando se aproxima. Ele está dizendo que Deus levantou-se do trono, o trono em excelsa beleza, Deus resplandecendo em sua glória, no fulgor da sua santidade, se aproxima, rompendo o silêncio. Sabe o que isso significa? O Deus a quem você serve não é uma imagem de Jesus que fica lá até quebrar, até se consumir com o tempo. O Deus a quem você serve não é uma imagem de madeira, de ferro, de bronze, de prata, de ouro. Não. O Deus a quem você serve não é uma imagem feita por mãos humanas, que tem olhos que não veem, tem mãos que não apalpam, tem pés que não andam, tem boca que não fala. Não. O Deus a quem você serve é o Deus vivo. Aleluia. Ela toda vida, é um Deus que fica de pé, se movimenta, se aproxima de você e rompe o silêncio para te dar graça, para te dar força, para te dar vitória. Aleluia! Glória ao Senhor, glória ao nome de Jesus. Aleluia! Precede um fogo devorador e ao seu redor uma terrível tempestade. Antes dele, antes que ele chegue, antes que ele se aproxime, um fogo devorador, e ao redor dele uma terrível tempestade. O que é que Asaf está mostrando aqui na sua visão? Asaf está dizendo: olha, ele é muito grande, ele é muito poderoso, ele é muito majestoso, muito glorioso, magnífico em poder. Ele é o Deus eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus que faz a terra tremer. É o Deus diante de quem os montes se derretem como cera. E você vai ter medo do quê? Você vai ter medo de algum espírito enganador? Você vai ter medo de algum espírito usurpador? Você vai ter medo da contenda dos homens? Você vai ter medo, você vai se abater com a língua dos homens? Você vai se abater com a falsidade das pessoas? Você vai se abater com alguma coisa? Não! Você serve ao Todo-Poderoso, você serve ao Deus vivo, você serve ao Deus que detém o controle do domínio, a honra, a glória, a majestade. Você não tem que temer, Deus se aproxima de você. Aleluia! Versículo 4: Ele convoca os céus lá do alto e a terra para o julgamento do seu povo. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele convoca as extremidades, céus e terra, para julgar a sua criação, porque Ele é o juiz. Aleluia. Muita gente se coloca como juiz, não é? Você conhece gente assim? Mas está errado isso está errado, isso não sei o quê. Lambança pura, falsidade pura, interesse puro, hipocrisia pura. Tem que saber o que está por trás. Mas como a irmã Mariana indicou semana passada, e nós meditamos outro salmo, esqueci qual foi Provérbios 16, versículo 4, que a irmã Mariana indicou, e que diz assim: Deus conhece
segundo as suas obras. Ele não é um Deus morto, Ele não é um Deus de madeira, de gesso, de palha, de ferro, de ouro, de prata, de bronze. Não, Ele é o Deus vivo que se aproxima e vê o que está acontecendo. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus tem 7 espíritos. Repita, 7 espíritos. A Bíblia diz, por exemplo, que o Espírito tem 7 olhos. Repita, 7 olhos. Aí você coça a cabeça, meu Deus, que coisa esquisita. 7 olhos, 7 espíritos. Repita, 7 significa perfeição. Continue repetindo, por favor. 7 é o número de Deus e significa perfeição. Agora olha para mim, quando a Bíblia fala de 7 espíritos, está falando de perfeição, está falando de totalidade, ou seja, onipresença, presente em todo o universo, nada escapa ao seu controle. Aleluia! Quando a Bíblia fala de 7 olhos, é a mesma coisa. Ele tudo vê. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Amém? Deus não precisa que ninguém diga nada para Ele. Não precisa você fazer uma oração. Senhor, aquele irmão fez isso, aquela mulher fez aquilo. Senhor, e não sei o que. Não precisa contar nada disso para Ele. Ele sabe tudo, Ele ouve tudo, Ele presencia tudo, Ele está perto. Inclusive a Bíblia mostra, tem gente que faz confusão com isso, mas é fácil. A Bíblia mostra que Deus é o Deus de perto e o Deus de... O que significa isso? Significa que Ele está aqui perto, mas Ele também está lá no Japão, longe de nós. Ele é o Deus de perto e o Deus de... É diferente do maligno. O maligno não é onipresente. E por isso o maligno precisa de bilhões de fofoqueiros. Entendeu ou não? O maligno não é onipresente. Ele depende de bilhões de espíritos fofoqueiros. Os espíritos fofoqueiros passam as informações através dos sistemas de comunicação no reino do maligno. Deus não precisa que ninguém conte nada para Ele. Ele é onisciente, onipresente, e Ele mesmo convoca céus e terra para o julgamento. Aleluia! Grande Deus! Aleluia! Glória a Deus! 5, para terminar. Congregai junto a mim, meus fiéis, que selaram aliança comigo através do sacrifício. Os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Amém? É o próprio Deus quem julga. Amém. Fizemos umas visitas hoje à tarde, um idoso de quase 90 anos. Enquanto a sua esposa falava sobre os últimos acontecimentos envolvendo os fofoqueiros e os falsos, o idoso disse: mas precisa falar, precisa, e tal. E eu respondi: não, eu prefiro que Deus mesmo fale, que Deus mesmo responda, porque é isso que nós aprendemos na palavra. Há situações em que obviamente a gente precisa falar. Mateus capítulo 18 ensina isso, mas há outras situações em que você vai deixar Deus arrotado. Veja o que Deus faz. Ele desce, Ele se aproxima, Ele convoca e Ele julga, porque Ele é o juiz. Você dá glória a Deus? Porque Ele é o... Ele é o apóstolo Paulo diz assim aos Coríntios, Paulo diz assim, capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios: vocês deveriam ter vergonha
Isso é Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Vocês deveriam ter vergonha de ter tanta encrenca, tanta confusão no meio de vocês. Vocês não têm vergonha de ficar levando as causas de vocês para os juízes da terra, os juízes do mundo? Vocês se esqueceram de que a igreja vai julgar o mundo? Vocês se esqueceram de que essas questões devem ser tratadas no âmbito da igreja e de que vocês vão julgar os ímpios? Então parem de levar problemas aos juízes da terra e amadureçam. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Você entendeu o que vai ver? Quando eu tinha 17 anos, eu era presidente de mocidade na igreja missionária da fé. Pastor, saudoso pastor Manuel Hilário. E surgiu uma fofoca em outra igreja, afetando uma moça da missionária da fé. Alguém lá na outra igreja disse que a moça da missionária da fé tinha abortado e jogado o feto no vaso sanitário. O pai da moça soube e queria bater, queria matar, queria levar à justiça. E o pastor Manuel pediu que eu fosse à casa do pai da moça conversar. Eu deveria ter 18 anos. Já tinha mais de um ano que eu era presidente da mocidade. Não pense você que problema na igreja é coisa de hoje, não. Sempre teve, sempre foi assim. O diabo é o mesmo, o ser humano é o mesmo, então as coisas são bem parecidas de geração em geração. E aquele homem estava bravo, estava nervoso. E eu só consegui acalmar os ânimos daquele homem quando eu citei e li para ele o capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Eu li para ele. Aí eu olhei nos olhos dele e disse: irmão, faça o que a palavra de Deus está ensinando. Não procure justiça. Entregue ao juiz dos vivos e dos mortos. Ele dá a cada um segundo as suas obras. Se você tem uma causa na justiça, assim, uma causa trabalhista, sei lá o quê, ore para que Deus julgue a causa e ore para que você seja bem-aventurado na causa. Mas há determinadas coisas que você não precisa levar à justiça dos homens. Você deve apenas apresentar ao Senhor. E não precisa você fazer fofoca para Deus. Deus já sabe de tudo. Basta você chorar na presença dele. Basta você desabafar com ele. Basta você dizer o que você está sentindo. Senhor, o Senhor já sabe o que aconteceu. Agora eu me sinto assim. Senhor, olha, meu coração está assim. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me dê força, me dê graça, me sustenta, porque é muito difícil. Ó Senhor, dá vontade de dar um soco no nariz, dá vontade de dar um murro. Eu não tenho vontade disso, não. Eu estou só ilustrando. Eu acho que Cotinha não tem. Mas eu não sou bravo assim igual a Cotinha, não. Eu nunca tive vontade de bater em ninguém. Eu odeio violência. Nem animal. Não me mostre cena de animal apanhando ou um animal devorando o outro. Eu não gosto de ver. Eu odeio ver violência. É a natureza de cada um, não é? Então você não vai contar a história para Deus. Deus já sabe. Você vai pedir graça e força. Que o Senhor te ajude a perdoar, que o Senhor liberte aquela pessoa. Você está entendendo como deve ser a oração? Amém? Porque Deus é o juiz. Deus é o juiz. Amém? Eu posso dar um exemplo para fechar? Tinha um membro em nossa igreja e ele mesmo dizia: pastor, ter um membro como eu deve ser muito ruim, e pastor nenhum me quer. E eu dava uma risadinha assim, com vergonha de dizer a verdade. Mas ele dizia, pastor nenhum me quer. Eu sei disso. Ele dizia isso, e é verdade. Os anos se passaram e ele levantou uma calúnia contra mim. Ele levantou uma calúnia contra mim, envolvendo
após a EBD, eu, o irmão, e me parece que a irmã Nélia também foi. E ali nós conversamos, porque era uma calúnia muito feia, muito grave. E ele falou por mais ou menos meia hora. E quando eu comecei a falar, ele ficou de pé como se quisesse colocar a gente para fora da casa dele. E o irmão que estava comigo disse assim: pastor, dá um soco na cara desse canalha. Eu derrubo ele aqui agora. Calma, Pedrão. E vai me espada, Pedrão. Isso aí não é para nós, não. Isso aí é para aquele que cuida de nós. É Ele que nos justifica. Você sabe o que aconteceu? Nessa época, eu morava na casa onde o irmão Naldo mora. A casa do irmão Naldo. Eupídio José de Souza, 108, Nova Esperança, onde eu já plantei umas 15 a 20 mudas de árvores. Por último, agora tem 8 mudas lá. Eu plantei 8, morreram 5, Mateus. Então tornamos plantar mais 5, lá tem 8. Nesses anos nós plantamos umas 20 mudas lá para ver se aquela rua fica bonita, que é uma das ruas mais feias da cidade. Eu estou querendo que ela fique bonita, cheia de árvores. Eu morava lá naquela casa. Nós estávamos lá. Me parece que por volta de 4 horas da tarde eu estava trabalhando no escritório e o homem chegou, todo sem graça. E eu recebi com a educação. Quando eu me aproximei dele para cumprimentá-lo, ele já estava chorando. Aí eu disse: pois é, irmão, Deus é bom, né? E tal, vamos orar. Mas antes de eu começar a oração, ele caiu de joelhos, chorando e pedindo perdão. Aí ele conseguiu parar de chorar, porque chorava só no santo. Ele parou de chorar um pouquinho e disse: pastor, eu estou pedindo perdão porque eu fui estacionar no posto de Carantim, e veio uma mulher que eu nunca vi na minha vida, pentecostal, cheia do Espírito Santo. Aquela mulher falou com uma autoridade tão grande que eu estou tremendo até agora. Foi hoje de manhã, pastor. A mulher olhou nos meus olhos e disse assim: tu pensas, Deus falando através da mulher, mensagem profética, tu pensas que tu podes tocar no meu ungido e ficar por isso Deus? Vá e peça perdão depressa, porque se não pedir perdão, a tua ruína será ainda muito pior do que ter sido. Foi a palavra que Deus deu para ele através do Espírito Santo, que revelou para aquela mulher, a quem ele nunca tinha visto, nunca mais viu. Ele não conhece, ele não sabe quem é a mulher. E ele disse: pastor, a minha vida não vai para frente, está tudo errado. E depois que eu fiz aquilo com o senhor, aí o negócio piorou 3 vezes. E Deus falou comigo que se eu não pedir perdão, o trem vai ficar ainda muito pior. O senhor me perdoa? Eu disse: ô, já está perdoado em nome de Jesus. Você entendeu? Tem gente falsa aqui. Tem gente perto de você que fala mal de você. Aí o WhatsApp canta. É assim ou não é? Aí a conversa chega. É assim ou não é? E você fica bravo, fica nervoso. Você quer tirar a satisfação? Não, Joaquina, não. Aprenda com a palavra. A palavra diz que o Senhor é o juiz, e Ele dá a cada um segundo as suas. Que Deus nos abençoe e aplique a sua